Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Irei ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 12 ao versículo 25, que tem como título José vendido e levado para o Egito. Amém? Louvado seja Deus. Assista esse vídeo e compartilhe com milhares e milhares de pessoas. Fazendo isso, você está compartilhando para o bem de Deus. Versículo 12. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Versículo 13. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. E José disse: estou pronto para ir. Versículo 14. Jacó disse: vá lá e veja os seus irmãos e os animais, e se os animais vão bem, e traga notícia. Então dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, versículo 15, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que é que você está procurando? Versículo 16. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? Perguntou José. Versículo 17. O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu vi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Versículo 18. Eles viram José de longe e antes que chegassem perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Quando eles viram José, os irmãos de José viram José de longe, mas antes de chegar perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Versículo 19. Eles disseram: lá vem o sonhador, lá vem o tal sonhador. Versículo 20. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. E assim nós vamos ver no que vão dar o sonho dele. Os irmãos com inveja de José. Versículo 21. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Versículo 22. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Coisa tremenda, né? Tinha um que tem um coração bom. Sempre tem um, né? Versículo 23. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa. Arrancaram dele a túnica, né? A túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestido. Arrancaram ali a túnica de mangas compridas que ele estava vestido, arrancado do corpo dele. Versículo 24. Depois o pegaram e o jogaram no poço. Depois pegaram ele e jogaram no poço. No poço que estava vazio e seco. O poço estava vazio e seco. Versículo 25. E sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e iam para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiaria. Aí Judá disse aos irmãos. Aí um dos irmãos de José, Judá, disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar
se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Versículo 27. Em vez de matarmos, vamos vendê-los a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão e do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Versículo 30. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica para o pai e disseram: achamos isso aí. Será que a túnica é de seu filho? Versículo 33. Jacó reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Versículo 34. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Versículo 35. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado, e ele disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá